A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão, que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja bem-vindo a uma meditação do dia, qual quero estar trazendo uma meditação de uma passagem que se encontra no livro de Salmos, número 70, o 1 e o 5. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Meus queridos irmãos e ouvintes, o salmista Davi, ao escrever o Salmo 70, nos mostra o diálogo que ele tem com Deus neste salmo, pedindo para que o Senhor viesse a se apressar em livrar o salmista, apressar em ajudar o salmista. Davi também declara que ele estava aflito e necessitado e pede para que o Senhor viesse a se apressar, pois o Senhor era o seu auxílio e o seu libertador. Ele pede para que o Senhor não viesse se deter. Em outras palavras, Davi estava clamando pela ajuda do Senhor. Muitas das vezes nós intentamos fazer tal oração, mas nesse sentido, nós intentamos fazer tal oração no tempo da espera da promessa qual o Senhor nos prometeu. Muitas vezes nós achamos que o tempo está demorando, muitas vezes nós achamos que vai ocorrer de uma noite para um dia, e nem sempre é assim. Muitas vezes Deus está nos enviando a um preparo de tempo, não para Ele preparar a promessa, mas Ele preparar as nossas vidas para recebermos a promessa. A promessa está pronta, mas nós não estamos prontos para receber. Deus, como uma forma de prontificar a nossa vida em Sua presença, vai permitir a espera, vai permitir o silêncio, porque é no tempo da espera que nós aprendemos a ter prazer no processo. Jesus não quer somente criar em nós a alegria de adentrarmos a promessa, mas a alegria de enfrentarmos o processo com a presença dele. Porque é melhor nós estarmos no processo com a presença de Deus do que adentrarmos a terra da promessa sem a presença. E com certeza, se Deus saber que nós vamos nos afastar ao herdarmos a promessa, Ele vai nos preparar mais um pouco. Ele vai nos apertar mais um pouco, para que sejamos fiéis no tempo do processo, como também quando adentrarmos a promessa. Outro salmista declara no livro de Salmos 130, o 2 e o 5, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Meus irmãos e ouvintes, tal salmista nos deixou uma lição tão gloriosa no 5, acerca de que nós devemos aguardar no Senhor. Aguardar o Senhor, a nossa alma precisa o aguardar e esperar na sua palavra. Meus irmãos, por que existem muitos que estão submergindo? Por que existem muitos que estão pulando do barco? Por que existem muitos que estão largando as redes? Na verdade, quando eu decido desistir, eu estou mostrando para Jesus que a minha esperança não está depositada na sua palavra. Porquanto se Ele deliberou uma palavra, eu preciso confiar naquilo que Ele já me falou. Porque mesmo que a tempestade se erga, mesmo que as águas bravias me causem medo, mesmo que as coisas venham se suceder em minha vida de forma desastrosa e eu não venha entender o que está acontecendo, eu preciso compreender que se Jesus me depositou uma palavra, se Jesus me liberou uma palavra, Ele me assegurou de que Ele estaria comigo. Ele nos assegura, Ele te assegurou, meu querido, que Ele estaria conosco todos os dias. Então nós precisamos esperar e aguardar na palavra que o Senhor já nos disse. Aguardar na palavra do Senhor, depositar a nossa esperança e expectativa não naquilo que o homem vai dizer, ou não naquilo que o homem já disse, mas sim naquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito.
pois aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, Ele cumpre. Aquilo que o homem diz, nem sempre Ele cumpre, mas aquilo que o Senhor diz, Ele cumpre. Segundo a nossa força de vontade para viver aquilo que Ele já projetou para as nossas vidas. Nós vamos contemplar, só que precisamos depositar toda a nossa esperança na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não inibe a tempestade de adentrar as nossas vidas. Porque se a tempestade está adentrando é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo é porque Ele tem um propósito. A palavra do Senhor não inibe as humilhações e perseguições se sucederem em nossas vidas. Porque se estão se sucedendo é porque o Senhor está permitindo. E se o Senhor está permitindo é porque Ele tem um propósito. Mas quando a palavra do Senhor é dirigida à tempestade, a tempestade se cala. Quando a palavra do Senhor é dirigida às águas bravias, as águas bravias se acalmam. Quando a palavra do Senhor é dirigida à circunstância de medo qual estamos enfrentando, a circunstância de medo, o medo é aplacado. Porque a palavra do Senhor tem poder. Existe poder na palavra do Senhor. Mas nós precisamos entender, nós precisamos trazer para o nosso coração uma lição básica de que a palavra do Senhor e a vontade do Senhor andam juntas, meu querido. Ou seja, Deus não vai dirigir uma palavra para acalmar a tempestade se Ele sabe que a tempestade é necessária em minha vida para que eu venha me aproximar dEle. Deus não vai dirigir uma palavra às águas bravias para que as águas bravias viessem a se acalmar, sendo que Ele sabe que as águas bravias são necessárias para que eu venha me colocar na presença dEle. Ou seja, Ele permite tais situações para que nós venhamos a nos achegarmos. Porque quando existe a ausência da tempestade no nosso barco, nós nos acomodamos, deitamos na rede e descansamos. Não vamos ter o despertamento de levantarmos e buscarmos a presença do Senhor. Não vamos ter o despertamento de irmos até o Senhor em súplica, em oração, em choro, derramando as nossas lágrimas diante do altar do Senhor. É por isso que muitas das vezes Deus permite, porque Ele sabe que é para o nosso bem. E quando um pai permite alguma situação de dificuldade na vida do seu filho, Ele está permitindo porque Ele sabe que tal situação de dificuldade vai forjar o caráter do seu filho. É quando o pai coloca as limitações, dificulta a vida do seu filho, mas Ele dificulta a vida do seu filho para que o seu filho não venha avançar? Não é isso, meu querido. É para que o seu filho venha aprender a analisar as situações como um todo. Muitas das vezes nós, na nossa velocidade, nós acabamos ultrapassando muitos limites. Nós acabamos fazendo muitas coisas que nós não deveríamos. É por isso que Deus permite com que nós venhamos a parar. Porque quando nós paramos, nós desaceleramos. Ou seja, nós damos o tempo necessário para que Deus venha dirigir a palavra dizendo: você precisa ir mais devagar. Deus muitas vezes precisa desacelerar as nossas vidas, porque senão nós vamos ferir os outros, senão nós vamos pouco a pouco nos distanciando dele. Muitas vezes Deus precisa fazer com que nós venhamos a parar para lhe escutar, porque se nós continuarmos a caminhar sem parar para ouvir a voz de Deus, nós vamos correndo em uma tão grande velocidade ao abismo da perdição, porquanto não tivemos tempo. Nós não demos tempo para o Senhor falar conosco. Eu não estou dizendo que existe uma limitação do tempo para Deus falar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós, meu querido, eu creio que você entende isso. Nós, muitas das vezes, somos assim. Nós corremos numa velocidade que nós passamos a não conseguir discernir o que Deus está falando. Não é que Deus parou de falar. Deus continua falando, só que pela velocidade com que nós estamos agindo, pela velocidade, ansiedade, preocupação, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos perceber que o Senhor está falando conosco. Essa é a questão. Por isso, muitas das vezes, Deus fecha uma porta. Deus permite com que venhamos a parar para lhe escutar, para que possamos entender aquilo que Ele quer falar
conosco. O salmista que escreve o livro de Salmos, número 42, os 5 e os 6, diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hérmon e desde o pequeno monte. No livro de Salmos 138:3 diz: No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Salmos 40:1-3. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Aleluia, meus irmãos e ouvintes. Precisamos ter paciência. Não podemos tentar pular, não podemos tentar avançar, destruir os limites que Deus já determinou, os empecilhos que Deus tem permitido. Nós precisamos ter paciência nesta caminhada. Mais importante do que ter intensidade é ter constância. Mais importante do que ter velocidade é ter constância. Nós temos esta opção de encurtar o caminho ou de alongar o caminho do processo, porque o fim do processo se inicia quando nós estamos prontos para vivenciar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, que venhamos a ter paciência e enfrentar esse deserto, enfrentar os empecilhos não somente por enfrentar, mas para tirar uma lição de tais empecilhos. Enfrentar os empecilhos entendendo que o Senhor quer me ensinar, entendendo que o Senhor quer moldar o meu caráter quanto àquilo que eu estou vivenciando, porque pouco a pouco, pacientemente, eu vou estar chegando na estatura perfeita para que eu venha estar pronto para herdar aquilo que o Senhor me prometeu. Então que possamos cada vez mais ter paciência, fique paciente, espere no Senhor, porque você ainda há de testificar que o tempo do processo valeu a pena em sua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.